Livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Profeta Jeremias, capítulo 12. O Instagram, a chamada, o folder do programa foi Deus falando conosco. Te desafio a ter coragem. Às vezes Deus vai criar situações, te colocar em situações para você mostrar, você descobrir que você tem coragem, né? Deus às vezes vai jogar você em determinados problemas, em determinadas adversidades. Não é para te matar, né? Não é para te destruir, não é para te vergonhar. É para mostrar para você mesmo que você pode, que você é capaz. Foi o que eu acabei de falar aqui, né? Deus vai te colocar em determinados desafios que aos seus olhos parece que Deus não tá ligando muito para você, né? Parece que Deus esqueceu de você, parece que Deus tá sendo injusto com você. Não, Deus está desafiando você, viu? Então vamos lá. Jeremias capítulo 12, um abraço aí, tô vendo. Paula, Deus abençoe. Lili, Deus abençoe. Cris, já falei, Deus abençoe. Vamos lá. Jeremias capítulo 12, versículo 1 diz assim: Justo és tu, ó Senhor, quando eu planteio contigo. Contudo, permita-me falar contigo sobre os teus juízos. Porque prospera o caminho do perverso? Por que razão estão felizes todos aqueles que se comportam traiçoeiramente? Tu os plantaste, sim. Eles enraigaram-se, eles cresceram, eles se produzem e reproduzem frutos. Tu estás próximo às suas bocas e longe dos seus rins. Porém, tu, ó Senhor, me conheces. Tu me viste e provaste meu coração diante de ti. Retira-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando irá a terra gemer e as pastagens de todo o campo murchar, pela perversidade daqueles que nela habitam? Os animais estão consumidos e os pássaros, porque eles disseram, ele não verá nosso término. Se tu corre com homens que estão a pé e eles têm te cansado, então como podes tu lutar contra cavalos? E se na terra de paz, onde tu confiaste, eles te cansaram, então como farás na terra do Jordão, onde há cheia? Porque mesmo teus irmãos e a casa de teu pai, até eles se comportaram traiçoeiramente contigo. Até aí. Até o versículo 6, essa parte A do versículo 6. Vamos entender um pouquinho do que é que o profeta Jeremias está falando aqui, o que é que ele está pleiteando, né? Ele tá, essa palavra pleitear aí, ela quer dizer discutir, certo? Só que não é uma discussão agressiva, não é uma discussão em que Jeremias quer ser mais do que Deus. Ele não está brigando com Deus, não é uma briga. Ele está tentando entender aquilo que ele está vivendo. Jeremias, ele está tendo um particular com Deus e na intimidade dele com o Senhor, ele está tentando entender de Deus o porquê de tudo que ele estava vivendo, de todas as coisas que ele estava passando naquele momento. Ele está num momento de grande dilema espiritual. O profeta Jeremias, ele não coloca nessa discussão, nesse diálogo com Deus, ele não está colocando em dúvida a retidão de Deus. Ele não está colocando em dúvida a justiça de Deus. Mas o profeta, ele estava vivendo um dilema tão grande, ele estava tão emocionalmente destruído, que ele teve a coragem de questionar o governo de Deus, né? O profeta teve coragem de questionar a maneira como Deus estava conduzindo as coisas. É assim, acontece, né? Com a gente acontece. Às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle da nossa vida. Às vezes nós acreditamos, pela forma como as coisas estão se conduzindo, nós acreditamos que Deus perdeu o controle do governo, perdeu o controle da nossa existência, né? Como aconteceu com o profeta. O profeta, ele questionou a Deus, ele pleiteou com Deus, mas no fundo, apesar dele estar sugerindo, né, e questionando o governo de Deus naquele momento ali, no fundo ele sabia da retidão de Deus. No fundo, o profeta Jeremias, ele tinha consciência, ele conhecia Deus.
Porque a gente questiona Deus, mas no fundo a gente sabe que Deus é Deus de justiça. Apesar de que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, né, gente? É do jeito de Deus. É um negócio que aconteceu aqui com Jeremias. Ele pleiteou, ele questionou a Deus, mas no fundo da alma dele, ele sabia que no final tudo ia dar certo. Ele sabia que no final a justiça de Deus, ela ia acontecer, né? Ela ia acontecer. O problema ali para Jeremias naquele momento é que Jeremias, ele estava impaciente. O Jeremias, ele não estava com muita paciência, não. O Jeremias estava cansado. Tem um momento da sua caminhada que você cansa. Tem um momento da nossa caminhada em que a nossa paciência, vou colocar entre aspas aqui, ela começa a desaparecer totalmente. A gente esquece quem somos e começamos a andar como segundo a carne. Começamos a agir e a ter atitudes que não condizem com o Espírito. Jeremias ali, ele estava impaciente com a situação que ele estava vivendo. Por quê? Porque Jeremias, ele queria que Deus fizesse. Jeremias, ele queria ver uma justiça de Deus e ele queria ver uma justiça rápida, uma justiça urgente, uma justiça fast food de Deus, sabe? Aquela justiça assim, você pediu, a justiça chegou. Ele queria isso. Ele queria que Deus fizesse logo, que nem a gente faz. A gente quer que Deus resolva logo, a gente quer que Deus nos justifique logo. A gente quer que Deus mostre quem nós somos. Não, Deus mostra quem eu sou, mostra que o Senhor é na minha vida. Não é assim que a gente fala, gente? Não é assim? Ou é só comigo? Com você também, que eu sei, né? A gente quer que Deus nos justifique imediatamente. Imediatamente a gente quer que Deus faça justiça na nossa vida e não é assim que acontece, né? Não é assim. E quando não acontece do nosso jeito, quando não acontece com a rapidez que nós queremos, nós ficamos indignados, como Jeremias ficou. Jeremias, ele estava indignado com a prosperidade daqueles que não conheciam Jesus. Ou daqueles que diziam conhecer, né, como era o caso de Jeremias, que diziam conhecer Jesus, mas não praticavam os mandamentos de Jesus, não praticavam os estatutos, sabe? Não viviam de acordo com aquilo que eles diziam que eram, né? Eles diziam que eram israelitas, mas não viviam como israelitas, né? É por isso que Deus diz que nem todos que moram em Israel, que são de Israel, são israelitas, viu? Cuidado, nem todo mundo que está dentro de Israel, que está dentro de uma igreja, nem todo mundo que levanta a mão, que faz uma aliança com Deus, ele é israelita. A aliança dele pode ser da boca para fora. A aliança dele pode ser uma aliança de comodismo. A aliança dele pode ser uma aliança de conveniência. A aliança dele é uma aliança que não pode mexer nas verdades dele. Esse aí, ele está em Israel, mas ele não é israelita, não. Ele está lá só ocupando espaço, né? Ocupando espaço. É aquele negócio que Deus fala, né? O joio e o trigo são muito parecidos, né? O agricultor diz assim pro empregado dele, não tire, não arranque. O empregado queria arrancar o joio. Aí o agricultor disse, não, meu filho, não arranque não. Sabe por quê? Porque se você corre o risco de você arrancar o trigo. Por quê? Porque eles estão nascendo, estão crescendo no mesmo ambiente. Eles estão se desenvolvendo no mesmo ambiente. Eles são muito parecidos. Quem não tem um olhar espiritual não vai saber quem é trigo e quem é joio. Só que eu tenho uma notícia pra você, viu, joio? Oi? O agricultor conhece você, viu, meu filho? O homem pode se enganar com você, né? O homem pode achar que você é trigo, mas o agricultor sabe quem é joio e sabe quem é trigo. Porque o agricultor, ele não olha por fora, ele olha por dentro, viu? Então não pense que você dá a volta em Deus não, viu? Enganador. Ele tá lhe vendo aí onde você está. Ah, meu pai. Então, o profeta Jeremias, ele estava indignado. E quando a gente fica indignado com Deus, quando a gente fica nessa situação aqui, que a justiça não chega, a justiça não acontece, a gente começa a se rebelar, gente, contra Deus. Começa a ter atitudes, sabe, que às vezes excedem um pouquinho, sabe? Nós passamos um pouquinho do limite. O Jeremias, ele não questionou a retidão de Deus. Ele não questionou a justiça de Deus. Ele não duvidou da justiça. Mas ele questionou o governo de Deus. De uma certa forma, Jeremias, ele extrapolou, pastor. De uma certa forma, Jeremias, ele excedeu os limites.
De uma certa forma, o Jeremias, ele esqueceu um pouquinho de com quem ele estava falando, sabe? Ele esqueceu um pouquinho quem ele era. Ele esqueceu um pouquinho que ele não estava falando com uma pessoa igual a ele. Ele estava falando com o próprio Deus. Às vezes, a nossa indignação pode nos levar a pisar nesse terreno perigoso, né? Quando a gente excede os limites da nossa intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus, ela tem limites, viu, querido? É a mesma coisa, eu falei isso ontem aqui. A tua intimidade com teu pai tem limites. Você pode amar seu pai, você pode brincar com seu pai, você pode se jogar nos braços do seu pai, você pode até fazer brincadeira com seu pai, você pode até fazer manha com seu pai, mas existem limites. O respeito e a intimidade, eles andam de mãos dadas, né? Eu falei sobre isso aqui. Falei sobre isso aqui. Então, o Jeremias, ele estava assim, né? O profeta estava desse jeito. O profeta estava assim, estava indignado. E no verso 2, Jeremias, ele estava tão indignado que ele começa de uma forma bem sutil, de uma forma velada, ele começa a acusar Deus, né? Ele começa a dizer assim, ó Deus, foi o Senhor que plantou esse povo aí. O Senhor plantou esse povo. E o Senhor deu raiz a esse povo. Foi o Senhor quem os plantou. Foi o Senhor quem lhes deu raiz, certo? Em outras palavras, o profeta estava dizendo assim, ó, que o Senhor foi quem deu boa vida. Essa boa vida que esse povo tem aí, quem deu foi o Senhor. Esse povo aí vive prosperando porque o Senhor permitiu. Esse povo aí tá bem na fita porque o Senhor permitiu, né? Foi o Senhor que deu raiz, foi o Senhor que deu estabilidade a esse povo. Eu só não tô entendendo por que o Senhor deu. Né? O Jeremias estava assim, estava nessa situação aí. Eu não tô entendendo, porque eu que sou seu servo, tô passando por isso. Mas esse povo aí, não. Esse povo aí que não faz a tua vontade, esse povo aí que não te respeita, esse povo aí que não te adora como deveria, eles estão enraizados e estabilizados, né? Eles se fortalecem, eles continuam crescendo, eles florescem e eles frutificam cada vez mais. Não tem isso, não acontece isso na nossa vida? Quantas vezes a gente olha e vê aquela pessoa que não tem nenhuma aliança com Deus, não tem nenhuma intimidade com Deus, faz tudo contrário à palavra, tem uma boca porca, uma boca blasfemadora, mas tá ali, crescendo, florescendo, frutificando. E às vezes não é nem fora da igreja, até dentro da igreja. Tem pessoas que a gente sabe que a vida não tá correta, que a vida não tá reta diante de Deus, que a vida não tá direita, a vida só é direita dentro da igreja, fora da igreja é outra vida. É aquela pessoa que dentro da igreja é um, fora da igreja é outro. Mas aos nossos olhos humanos, aquela pessoa tá crescendo, ela tá prosperando materialmente, financeiramente, sentimentalmente. Ela só não tá prosperando espiritualmente, né? Ela só não está prosperando espiritualmente, que é onde ela deveria prosperar mais, né? Era espiritualmente. Porque nós não pertencemos a esse mundo, né? Tudo que essas pessoas conseguem, conquistam, né? De material nesse plano físico, isso tudo vai ficar aqui. Mas o que nós conquistamos no céu, vai ficar no céu. O que nós conquistamos de Deus, o que nós carregamos dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, isso vai conosco quando nós não estivermos mais aqui. O Jeremias, ele estava desse jeito aí. Ele estava reclamando com Deus. Ele está dizendo, ó, o Senhor dá boa vida, o Senhor prospera. Só que esse povo aí, eles até falam do Senhor. Eles falam do Senhor, eles comentam do Senhor, né? Mas o coração deles está distante do Senhor. O coração deles está distante do Senhor. Eu li aqui na King James. A King James, ela falou assim: tu estás próximo às suas bocas e longe dos seus rins. A King James usa rins. A King James não usa coração. Mas o hebraico, ele traduz rins para coração. Ele traduz rins para coração, que também é indispensável, né? Para nossa sobrevivência. Então, o King James aqui, ela tá falando isso. Que o povo até falava de Jesus, até falava de Deus, até dizia que adorava a Deus, mas o coração deles estava longe de Deus. Jeremias, ele começa a argumentar com Deus. Ele começa a trazer para Deus os argumentos dele, né? Começa a trazer para Deus os argumentos. E o que a Bíblia tá mostrando pra gente aqui, gente, é a indignação que uma pessoa que anda na retidão, de uma pessoa que anda fazendo a vontade de Deus, sente quando vê o ímpio prosperar, o ímpio perseguir, o ímpio maquinar, o ímpio trair, o ímpio fazer todo tipo de maldade.
E aos nossos olhos, aos olhos daqueles que andam em retidão, eles permanecem na impunidade, né? Isso é indignação de Jeremias, né? Diante de tanta injustiça. Essa indignação aí tomou conta do Jeremias. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vida do profeta, a vida de Jeremias, quem conhece a história de Jeremias sabe que a vida de Jeremias nunca foi uma vida fácil. A vida de Jeremias era uma vida extremamente difícil. Por que era extremamente difícil? Porque Jeremias era um profeta que não se vendia, né? Um profeta que não se trocava, um profeta que não negociava a unção dele. Jeremias, ele vivia debaixo de ordem de Deus, debaixo de direção de Deus. Jeremias era um profeta reto, E Jeremias pregava o que ninguém queria ouvir, o que ninguém queria ouvir, né? Se você voltar no capítulo 11, nós lemos o 12. Se você voltar no capítulo 11, você vai ver que Jeremias passou por uma situação muito difícil, né? Houve uma conspiração contra a vida de Jeremias. Jeremias, ele foi ameaçado, né? E ele foi ameaçado pelos próprios conterrâneos, gente. Escuta isso aqui. O Jeremias, ele foi ameaçado de morte. Não foi por uma nação, por uma cidade inimiga. Não foi por uma nação inimiga. Ele foi ameaçado de morte pelos próprios conterrâneos, né? A cidade dele, Anatote, né, que era a terra natal de Jeremias, e o povo, né, os governantes, né, os homens de poder da cidade, queriam silenciar o profeta. Os homens de poder de Anatote queriam fazer com que Jeremias calasse a boca. Calasse a boca. E aí tem várias razões, viu, para isso. Várias razões. A primeira razão para isso é que haviam razões econômicas em jogo, sabe? Por quê? Porque a mensagem de Jeremias, aquela mensagem de condenação à idolatria que o profeta proclamava nos 4 cantos da cidade, aquilo gerava prejuízo para a cidade. Aquilo gerava prejuízo para a economia da cidade. Por quê? Porque a mensagem era contra ídolos, era contra a idolatria. E o comércio vivia disso, de comercializar ídolos. Então isso aí já era um ponto negativo, né? Jeremias já ia contra o poder aquisitivo da cidade. E havia razões religiosas. Por quê? Porque a mensagem fazia com que o povo se sentisse deprimido religiosamente, espiritualmente. Por quê? Porque o povo se sentia culpado em relação a Deus, né? O povo sabia que não estava fazendo o que era correto. Mas uma coisa é você saber, né? Outra coisa é alguém chegar e jogar na sua cara e dizer, cuidado, você está fazendo isso, isso e isso. Em alto e bom som. É como se você tivesse a certeza de que realmente você estava no caminho errado. Então, a mensagem de condenação que Jeremias levava para o povo em relação à adoração aos ídolos, aquela mensagem ali confrontava as emoções do povo. O povo se sentia deprimido, né? E começava a se culpar, né? Haviam razões políticas. Por quê? Porque Jeremias, ele repreendia o governo, a maneira como a cidade era conduzida, a maneira como a cidade era governada. Ele repreendia isso publicamente. Ele não ficava escondido atrás de uma porta falando mal do governo. Ele não ficava dentro de casa escondido, confabulando, não. Ele falava em alto e bom som no meio das praças, no meio da rua. Jeremias, ele repreendia o governo publicamente. Publicamente, né? E aí os políticos endoidavam. Pense nisso. E tinha as razões pessoais, né? Que essa é a mais comum. Por quê? Porque a razão pessoal que fazia com que o povo quisesse matar Jeremias é porque Jeremias, ele confrontava o povo, né? Ninguém gosta de ser confrontado, né? Principalmente quando você está errado. Jeremias, ele confrontava os erros do povo. E ninguém gosta. Então o que eles fizeram? Eles decidiram, eles se juntaram, eles sentaram e começaram a maquinar contra a vida do profeta. Eles conspiraram para matar Jeremias, né? Para matar Jeremias. Deus livrou o profeta. Depois você leu o capítulo 12. O capítulo 11. Deus livrou Jeremias disso, desse laço de morte. Deus livrou. Mas Deus também prometeu justiça a Jeremias. E agora no capítulo 12 que nós lemos, é dessa justiça aí que Deus tinha prometido lá no capítulo 11. Que o profeta estava cobrando de Deus. Porque ele sofreu muito. Ele passou de morrer no capítulo 11.
E no capítulo 12, ele já começa o capítulo 12 questionando e cobrando de Deus essa justiça, né? Cobrando de Deus, né? O Jeremias, ele estava cansado, gente. Tava cansado da perseguição, tava cansado. Aí o que ele faz? Tem uma hora que quando você cansa tanto, já aconteceu isso comigo. Teve uma hora que eu tava tão cansada de ser perseguida, sem motivo, que um dia eu sentei na minha sala e eu disse assim, Deus, eu tô sentada aqui, eu tô no banco dos réus, agora o Senhor vai me julgar. O Senhor vai me julgar entre mim e meu acusador agora. Eu quero que o Senhor me julgue, Pai. Era de madrugada, eu nunca esqueço disso. Eu me coloquei diante do tribunal de Deus e disse assim, o Senhor, olha quem eu sou, o Senhor me julgue. Porque eu não aguento mais ser perseguida sem motivo, eu não aguento mais, eu não posso fazer nada. Eu tenho que esperar a sua justiça, eu tenho que esperar seu veredito. Eu tive que dizer, porque chegou no meu limite aquela situação ali. Chegou no meu limite, né? E aí o Jeremias, ele pergunta a Deus, até quando? Até quando, Deus, a terra vai ficar em luto? Até quando, Deus, a erva vai murchar? Até quando, Senhor, os animais vão continuar sofrendo? Né? O Jeremias começa a fazer questionamentos, né? Questionamentos. Ele estava tão emocionalmente abalado, que ele começou a falar, começou a soltar tudo que ele sabia, né? Começou a falar das mentiras dos governantes, do roubo dos governantes, da maneira como os governantes tratavam o povo, da maneira como o povo estava sofrendo, como a terra, quando ele fala em terra, ele está dizendo, como a cidade, como a congregação, como esse lugar aqui que eu vivo, como a minha terra está sofrendo, né? Ele começa a desembesta a falar. Essa reação aí de Jeremias, ela é muito comum, sabe? É muito comum. Porque não é fácil pra gente ficar contemplando iniquidade. Não é fácil a gente estar num lugar e estar numa situação em que a gente está vendo que as iniquidades, elas estão se multiplicando, elas estão, sabe, prosperando diante dos olhos da gente. A impunidade continua prevalecendo e a gente não pode fazer nada. Aí a gente só tem que fazer o quê? Recorrer para Deus. E começa a questionar, e começa a clamar, né? Porque parece que Deus não tá vendo, parece que Deus não tá ligando, parece que Deus não tá nem aí, parece que Deus tomou partido errado, né? Assim que a gente pensa. Parece que a gente tá errado e aquela pessoa ali é que tá certa. A gente começa a questionar Deus, né? O pior de tudo não é nem isso, o pior de tudo é aguentar o olhar de arrogância. Porque esse povo, além de fazer errado, eles ainda olham pra gente com ar de superioridade. Parecendo que eles é que estão certos e a gente é que tá errado. Os caras tudo errado, você sabendo de toda a sujeira que tá debaixo do tapete, toda a sujeira que tá atrás das cortinas do altar, você sabendo de tudo. E o povo olha pra você com aquela arrogância de fariseu, como se ele tivesse certo e você tivesse totalmente errado. Isso é que é o pior, você tem que ver aquele olhar de arrogância, aquela soberba, sabendo que aquela pessoa ali tá totalmente fora da direção, totalmente fora do caminho. Totalmente fora. O Jeremias, ele não estava suportando mais. Não estava suportando. Aquela sensação de indiferença, sabe? De aparente indiferença de Deus sobre a causa dele. Não era algo fácil de suportar, não. Não era. Não era. E não é. Não era e não é. Porque você tem a sensação de que Deus está indiferente ao seu problema. É um sentimento terrível. Apesar de que ele não está, né? Mas dentro de nós... A justiça, aos nossos olhos, ela tá tão tardia, ela tá demorando tanto de acontecer, que a gente começa a acreditar nessa indiferença aí, né? Começa a achar que Deus não vai fazer. Começa a achar que Deus esqueceu. Deus não esquece de nada, meu filho. De nada. De nada. A conspiração contra Jeremias, ela foi uma conspiração terrível. 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 E essa conspiração aí, ela gerou no profeta quase um sentimento de depressão, né? Porque se você pegar o livro de Lamentações, você vai ver que Jeremias, ele coloca toda a indignação, todo o medo, todo, né, pastor? Toda a dúvida, toda a falta de fé, toda a falta de esperança, todos os argumentos, todos ele relata no livro de Lamentações. Eu não sei se você já leu Lamentações. Em Lamentações, ele chega a dizer assim, eu estou dentro de uma cova e eles continuam jogando pedras sobre mim. Eles insistem em me matar. Eu não tenho mais pra onde correr. Sabe? Tem horas que o profeta, ele fica titubeando entre a razão e a dor, ele fica titubeando entre o amor de Deus e a dúvida por causa do que ele está passando. Tem hora que ele diz assim, eu vou ter que me lembrar do que o Senhor já fez, para que eu não me esqueça de quem o Senhor é. Eu vou ter que me lembrar da sua misericórdia, porque é por ela que eu estou de pé novamente. O livro de Lamentações, ele está se referindo a toda a vida do profeta.
Tem gente que nem sabe, alguns, não existe prova de que foi Jeremias que escreveu. Não existe. Não existe prova. Mas tudo leva a crer que foi o próprio Jeremias. Tudo leva a crer que esse livro foi escrito pelo profeta. Era um diário, né? Um desabafo. O livro de Lamentações foi um desabafo do profeta, acho que para ele não ficar doido. Não ficar doido, porque tem horas que se você não botar para fora, você fica doido, sabe? E profeta, ele não pode conversar com qualquer pessoa, você sabe, né, profeta? Que você não pode estar por aí falando com qualquer um, né? Você sabe que você não pode estar desabafando com qualquer um, né? Porque você é profeta. Profeta foi feito para suportar. Então o profeta, ele tem que saber com quem ele desabafa, ele tem que saber com quem ele conversa. Jeremias não tinha ninguém. Para mim aquele homem não tinha amigo nenhum. O que ele tinha no pergaminho, uma pena, É igual quem tem diário, não tem amigo, né? Às vezes não tem um íntimo. Vai lá e escreve. Diário é coisa boa, eu já tive. Tem horas que eu tenho vontade até de ter de novo, né? Mas agora eu tenho Jesus. Aí o diário fica meio a segundo plano, né? Mas é bom ter um diáriozinho? É bom. Jeremias, ele precisava de respostas, gente. Tem horas na nossa caminhada que a gente vai precisar de respostas urgentes de Deus. Tem horas na nossa caminhada, pastor, que não basta a gente ter certeza de que Deus vai fazer. A gente precisa ouvir Deus dizer claramente, ó, eu tô fazendo isso, ouvir, sabe? Tem horas que a gente precisa de respostas diretas de Deus. Diretas de Deus. Jeremias, ele recebeu respostas, né? Ele recebeu respostas, só que a resposta que ele recebeu de Deus não foi a resposta que ele queria ouvir. A resposta que Jeremias recebeu de Deus, pastor, não foi o que ele queria ouvir, não. Ele queria ouvir Deus dizer assim, ó, eu tô indo lá agora. Jeremias, fica aí, eu vou lá agora, eu vou arrebentar com aquele povo. Não é assim que você quer ouvir Deus falar do seu inimigo? Olha, fulano, eu vou ali, agora não se preocupe, não chore mais, meu filho, que ele bateu. Vem cá, quando a gente era pequeno, que chegava em casa, a gente tomava uma pancada na rua, né? Aí chegava em casa e dizia assim, eu apanhei, chegava chorando. Aí o pai dizia assim, quem foi? Eu vou lá. Você espera que o pai vai lá, né? E resolva por você, né? Quando a gente é pequeno, a gente acha, né? A gente corre pro pai pra reclamar, né? Minhas meninas, quando chegavam tudo roxa da escola, minha mais velha chegava roxa, não se defendia. Chegou a primeira vez, a segunda, a terceira, disse assim, ó, se amanhã você chegar roxa, eu vou bater em cima onde você apanha, você resolva. Eu nunca fui lá resolver. Eu deixava ela resolver. Ela precisava crescer. A gente tem que aprender a crescer nas situações que a gente vive. Né? Talvez devolver o tapa não seja a forma correta. Mas saber se defender também. Né? Debaixo de direção de Deus. Né? Tem um momento que você precisa de respostas de Deus. Tem um momento que você precisa. O Deus foi lá e respondeu para Jeremias. As orações de Jeremias, elas foram respondidas. Só que Deus respondeu para Jeremias com outra pergunta. Deus chega para Jeremias e diz assim, ô meu Jeremias, meu filho, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Você está reclamando tanto, você está falando tanto, você está dizendo tanto, você está argumentando tanto, você está cobrando tanto. Agora eu vou lhe perguntar um negócio. Se você não, já está cansado com esse povo aí, com esse povinho aí que você conhece, se você já está cansado de correr com os homens, se você já está cansado de pegar picula com esses meninos aí que você brinca, né, que você conhece todo dia, esse é o pai falando pro filho. Se você não está conseguindo vencer esses daí, como é que você vai se comportar? Como é que você vai competir quando chegarem os cavalos, né? Se com os homens já tá difícil, quando você estiver competindo com cavalos, como é que você vai reagir, né? Porque eu, Ivana, acredito que quando a Bíblia fala em cavalos, ela usa essa expressão cavalos, Deus está falando do espiritual, viu, gente? Do espiritual. Porque ele está dizendo, ó, se você não consegue lidar com aquilo que é humano, se você não consegue lidar com aquilo que é da terra, se você não consegue lidar com situações terrenas, como é que você vai lidar com as lutas espirituais, que são as maiores, né? Cavalos. Como é que você vai lidar com as lutas espirituais, as nossas guerras espirituais? São as mais difíceis, as mais dolorosas, as mais complicadas. Aqui você tem que ter mais sabedoria para lidar. Deus estava falando isso para Jeremias, né? Deus estava dizendo para Jeremias, se nessa situação que já está ruim, você está se sentindo desse jeito, como é que você vai enfrentar a situação pior, Jeremias? Como é que você vai enfrentar, né? Nós às vezes não entendemos nossos momentos, né? Assim como Jeremias, ele não estava entendendo aquele momento dele. Ele não estava entendendo aquele momento de
de perseguição, aquele momento difícil que parecia que Deus não estava fazendo nada, ele não estava entendendo. Só que eu quero dizer para você que nós somos forjados, e você já sabe disso. O soldado, ele é forjado na dor. E tudo é preparação. Tudo é preparação, né? Jeremias, ele questionou a Deus, ele buscou a ajuda de Deus, mas Deus não aliviou a dor do profeta. O que Deus fez foi deixar o profeta consciente de que chegariam dores piores. E ele precisava estar preparado para isso. Na verdade, aquela situação ali era uma situação de preparação. Era um laboratório na vida do profeta, para quando ele viesse a enfrentar tribulações maiores. Interessante que Deus, ele usa duas metáforas nesse texto aqui, nessa conversa com o profeta. Ele fala sobre a corrida, né? Ele usa a corrida. E por que ele usa a corrida? Porque a corrida, ele tava querendo dizer que o profeta, ele tava perdendo feio naquela corrida ali contra os homens, né? Então ele perderia na corrida contra os cavalos, né? Deus estava dizendo que se com o povo que ele conhecia, se com os conterrâneos dele já estava difícil, imagine com gente estranha, quando ele chegasse em Jerusalém, se ali em Anatote, na terra dele, já estava difícil a briga, a luta, imagine lá fora. Eu quero dizer para você que dentro da sua casa, o território da sua casa é difícil, mas é o lugar onde você é treinado, viu, querido? A sua casa você é treinado para enfrentar lá fora, viu? Você tem que saber ser guerreiro dentro de casa, você tem que ter sabedoria dentro de casa, você tem que ter direção dentro de casa, você tem que ser guiado dentro de casa, para lá fora você saber se comportar e se conduzir, né? A luta não começa lá fora, a luta começa dentro de casa, né? E Deus também usou a enchente do Jordão. Jeremias, ele estava numa terra relativamente segura, porque era a terra dele, relativamente segura, uma terra onde não haviam muitas tribulações, muitos fenômenos naturais, né? É isso que Deus está querendo dizer aqui, na escrita da palavra, né? Mas lá em Jerusalém havia o Jordão. E haviam enchentes. Como era que ele ia se conduzir em meio às enchentes do Jordão? Era isso que Deus estava falando com o profeta, né? Na verdade, o que estava acontecendo ali era um desafio. Foi aquilo que eu coloquei lá na chamada. Foi aquilo que eu coloquei. Ele está te desafiando, né? Deus está te encorajando. Deus estava desafiando o profeta, desafiando Jeremias, né? Jeremias, ele tinha que confiar em Deus a todo momento, em qualquer ocasião. A confiança de Jeremias não tinha que estar pautada em momentos bons. A confiança de Jeremias tinha que estar pautada em todas as ocasiões, em todas as situações. Em todas as situações. Principalmente lá na frente, né? Porque lá no futuro a coisa ia piorar. No futuro as perseguições iam piorar. A maldade humana ia piorar. As coisas iam ficar mais complicadas, sabe? As adversidades, elas iam se multiplicar lá na frente. Elas iam se multiplicar. Então Deus preparou o profeta. Tudo que você passa, toda tribulação, toda adversidade que nós passamos é preparação. Toda adversidade que nós passamos, toda tempestade, ela nos fortalece, né? Ela nos fortalece. Nós precisamos entender isso, né? Como soldados de Cristo, nós precisamos ser treinados para as guerras que virão, sabe? Para as guerras que virão. Precisamos ser treinados. É por isso que as tribulações, elas são indispensáveis, né? Por quê? Porque elas nos fortalecem, elas nos aperfeiçoam, né? Elas nos dão experiência. Jeremias, ele precisou passar por aquela situação de morte, de ameaça, de perseguição, de tribulação. Foi treinamento para uma guerra futura, né? Para guerras maiores. Se Jeremias não tivesse passado por aquilo, eu fico imaginando como é que Jeremias ia se comportar quando ele foi jogado naquele poço de lama. Porque quando Jeremias foi jogado lá no capítulo 38, a gente está no 12. Escuta isso aqui. A gente está no 12. No 11, Jeremias tinha sido perseguido, ameaçado de morte. Deus permitiu, a justiça ia chegar, mas ainda não tinha chegado. O profeta estava reclamando. Deus chega para ele e diz assim: ó, você não está aguentando essa situação, mas você vai ter que se preparar, porque virão situações piores. Lá no capítulo 38, o profeta é jogado no poço de lama. O profeta teve que se manter imóvel naquele lugar. O profeta não podia mexer um dedo, porque se ele mexesse um dedo, ele podia correr o risco de descer e afundar na lama. Então Jeremias, ele tinha que saber se mover no meio daquela situação. O que fez o profeta acreditar que ele sairia daquela lama? O que fez o profeta confiar mais em Deus? Esse desafio que Deus fez pro profeta era isso. Ele tá dizendo: eu tô te encorajando a ter mais fé, a ter mais coragem, a acreditar que eu sou teu Deus, que eu não te abandono. A situação ruim vai vir, a perseguição vai vir, a adversidade, a maldade, as maquinações, as traições vão vir. Mas você precisa aprender a confiar.
Vai ter situações aí na frente que são piores do que essa, Jeremias. E você vai ter que aprender a confiar. Nós temos que aprender a confiar. Se a gente tentar entender por que nós sofremos, nós iremos ficar loucos. Os porquês do sofrimento humano, eles são um mistério, né? A gente não entende. Mas nós entendemos uma coisa. Nós entendemos quando o nosso Deus diz que há tudo um propósito. Em todas as coisas. Ele diz lá em Eclesiastes. Há propósito para tudo que acontece embaixo do céu. E a adversidade não é diferente. Não é diferente. As adversidades, as tempestades, elas têm propósitos, né? Nós precisamos acreditar nisso. Eu espero que você tenha entendido o que Deus falou aqui. São 3h54. Eu quero deixar um abraço aqui. Uma palavra muito rica, muito rica. Pra você parar de questionar porque que Deus não fez justiça ainda. Talvez você não esteja preparado nem pra ver a justiça. Talvez. Talvez Deus esteja tratando o seu ego, né? O seu orgulho, a sua vaidade. Talvez Deus esteja tratando algo em você. Ele sabe a hora e o momento certo. Mas uma coisa eu sei, vai acontecer. Porque Deus não é um pra mentir, né? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Jéssica, do Sobradinho, irmã Jéssica. Deus abençoe, Jéssica, pastora Ana, em Salvador.